possa, nessa noite, viver essa experiência, essa troca, que nos leve verdadeiramente a viver esse tempo forte de fé, esperando tanto, né? Sabe que hoje à tarde partilhava com o Padre Eliton e o Padre Djalma aqui em Betânia. Boa noite, Ângela. Boa noite, Padre Vicente. Tudo bem? Graças a Deus, Deus abençoe, bem-vinda. Amém, a sua bênção. Que bom ver Padre Léo aí na foto de trás, né? Deus abençoe. Amém. Eu já sempre peço a intercessão dele aqui. Nós estamos aqui pertinho dos restos mortais do Padre Léo, então eu sempre peço a intercessão dele para as nossas mães, e porque ele que sempre teve muito contato com as mães dos filhos de Betânia, ele sabia bem lidar com o coração de mãe, com os corações das mães, sobretudo nos momentos de maior aflição, né? Então que ele interceda por nós essa noite também. Verdade. Boa noite, Pá. Tem muita mãe dando boa noite para nós aí. Boa noite também. Tia tá mandando um beijão para vocês. Pois é, elas estão todas felizes, alegres, aí, motivadas para que essa noite a gente possa partilhar um pouquinho. E eu estava partilhando com elas já aqui, Ângela, que nós temos a graça de poder, na fé, vivenciar a certeza de que Deus está conosco, né? Porque nesse tempo que tem nos desafiado em todas as dimensões, né? Na dimensão pessoal, na dimensão familiar, na dimensão comunitária, na dimensão eclesial, sobretudo, né? A gente tem se desafiado de tantas maneiras. Penso que, como cristão, a maior resposta que a gente dá é essa resposta de fé que nos motiva na esperança. E a esperança não decepciona, né? E a gente que diz muito enquanto mãe, né, Padre? Deus pode tudo, tudo, tudo. Aí reside toda a nossa esperança. Não, com certeza. E daí eu partilhava hoje à tarde, Ângela, com os padres aqui em casa, Padre Hérito e Padre Djalma, de modo especial, que a gente vive tempos mesmo fortes, onde nós precisamos de uma vivência cada vez mais forte da nossa fé. Já passou o tempo dessa fé rasa, dessa fé rasteira, dessa fé pequena. Só vai ficar de pé mesmo quem for para águas mais profundas, quem de fato vivenciar uma fé que nos coloca de pé, e a oração é que nos dá isso, né? Não tem outro caminho. O Padre Vicente, nesse início de ano, quando o movimento lançou o ano da oração, o meu convite era justamente isso: vamos para águas mais profundas. Eu não achei que era tão profunda, tá? Porque a pandemia, ela afogou a gente, não é isso? Para a gente poder sobreviver, nós tivemos que aprender a orar. Se a gente fizer uma comparação, né, nós tivemos que aprender a nadar. Nós estávamos acostumados a ficar brincando ali na beirada da praia ou na beirada do rio, depende de quem está onde, né? E hoje a gente percebeu que nós estamos precisando de equipamento de mergulhos. Por quê? Porque quem não mergulhar na oração não vai sobreviver. E nós temos visto isso. Eu sempre reforço, porque a Aline tem falado isso muito comigo, e eu vejo na Aline o espelho de muitas mães, né? Que ela fala: tia, como que a gente ia dar conta se a gente não tivesse tido a preparação que nós tivemos? E quem não teve preparação, se não tivesse o sustento de quem foi preparado. Então, isso realmente é ir para águas profundas. Não, e não tem outro caminho. E a gente vê assim, porque o inimigo é muito astuto, né, Ângelo? Ele vem nos momentos de fragilidade, porque, como diz Santo Agostinho, ele é um cachorro amarrado. Ele só pode latir para nos amedrontar, latir para nos intimidar, porque ele já sabe que ele está vencido, né? A vitória é de Deus. E quem reza sabe disso, que a vitória é de Deus. Mas ele vem para nos confrontar. E a gente tem vivido tempos, assim, sobretudo na nossa igreja, de muito combate.
e esse combate chega até nós, né? Toda essa experiência aí, hoje eu rezava muito isso, e a palavra que o Senhor me deu, Ângela, foi Mateus, capítulo 8, de 23 a 27. Mateus? Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Ok. Foi muito interessante porque me veio forte e eu abri e veio essa tempestade acalmada aí, essa experiência de Jesus que parece que dorme na barca e a ventania batendo e as ondas indo alto, mas Jesus está ali. E ele pede de nós essa fé, essa certeza, porque ele tem o poder de acalmar os ventos e as tempestades. E a gente precisa ter essa certeza, essa convicção, né? De que ele pode, que ele está na barca, que ele pode, seja a barca da nossa casa, da nossa família, seja a barca da igreja, tão atacada de todos os lados. A gente está vendo aí essa experiência de tentativa de deixar passar o aborto batido, mas a gente sabe que ele está conosco, e essa é a diferença. E é interessante, né, padre? Porque a oração, ela é justamente esse diálogo que os discípulos tiveram com Deus, né? Mas muitas vezes, quando a gente está conversando com Deus, a gente acha que ele está dormindo. Não é verdade? E aí, a gente dentro da barca, a gente precisa de melhorar a nossa fé justamente por causa disso, porque o sentimento, muitos sabem que tem fé, mas muitos poucos dão crédito a Jesus, porque é diferente. Uma coisa é eu dizer assim, Senhor, eu creio. Outra coisa é eu acreditar que ele pode fazer, né? Colocar esse crédito no poder dele. E eu vejo que muitas pessoas não conseguem acreditar em Deus. Então, os discípulos tinham vivido os milagres, então eles tinham fé. Mas faltava um segundo passo, que era acreditar no poder de Deus. E um dos poderes dele é a espera da gente. Por quê? Tem hora que é preciso você viver uma tempestade, como nós estamos vivendo na pandemia, para acordar algumas pessoas. Quantas pessoas começaram a participar da missa pela TV? Falar nisso, outro dia eu estava participando com o senhor, mandei um recadinho, não foi, Padre Vicente? Foi. Recebi aqui e fiquei muito Isso, contente. eu participo quase todos os dias da missa das 7 horas, da Canção Nova. Então, isso é importante, por quê? Porque o meu marido, que não era de missa diária, está me acompanhando na missa diária, participando. Então, é um tempo diferente, mas é um tempo que as pessoas precisam. Talvez não Jesus está acordado, mas a gente está acordado porque muitos estávamos dormindo. Essa é uma diferença bastante interessante, porque todo mundo acha, às vezes a gente pensa assim, não, vamos acordar Jesus para ele resolver a situação. E é exatamente o contrário, é eu confiar que ele está na barca, né? E nessa fé, eu chamo assim, nessa fé expectante, nessa fé até carismática mesmo, vamos dizer assim, nessa fé que remexe a gente por dentro e faz com que a gente saiba que Deus é capaz de ir aonde a gente não pode ir, como eu gosto de repetir. Ele chega onde a gente não pode chegar, ele vai onde a gente não pode ir, ele alcança aquilo que a gente não pode alcançar, né? Mas eu preciso fazer esse movimento de acreditar nele, como você disse, para que ele possa, inclusive, atuar aí e fazer a coisa acontecer. E, de fato, quanta gente tem vindo pelo caminho da dor, né? Pela via da dor, por conta dessa situação toda que a gente está vivendo. E eu penso que Deus está nos dando mesmo uma oportunidade para fazer esse mergulho em águas mais profundas aí. E é interessante também, porque os discípulos, na caminhada,
a gente vê que enquanto Jesus estava vivo, eles estavam frágeis. Mas a partir da ressurreição, eles começam a obedecer, que até então era muito uma coisa de seguir, né? Quando ele estava em Jerusalém, fala, permaneçam aqui orando. E isso é uma ordem que Jesus está dando para nós agora. É um tempo de espera, porque Jesus vai dizer, é preciso que eu vá para que o Paráclito venha. E nessa pandemia, padre, eu tenho me perguntado muito o que significa esse tempo de espera, né? Então, por exemplo, eu já tive uma resposta, eu não sei quais são as respostas que as pessoas tiveram, mas uma resposta que eu tive é que eu preciso de entrar para dentro de mim. O que era entrar no cenáculo, né? Era entrar para dentro de si. E muitas pessoas esperam Jesus muito no exterior e não percebe que Jesus já está dentro de nós. Mas não adianta ele estar dentro de nós se eu não o reconheço aqui dentro. E aí, a Eucaristia, a oração, todas são instrumentos que nós temos para ajudar a descobrir o Deus que está dentro de nós. E Santa Teresa, esse ano, tem ensinado muito a fazer a viagem ao castelo interior. O castelo interior nada mais é do que entrar para dentro de si. Então, por isso que ele diz, fecha a porta do seu quarto, né, quando quiseres orar. E uma outra coisa que eu acho bonito também, padre, na oração, é porque muitas pessoas gostam de orações compridas, né? Falar, 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 falar. E eu tenho aprendido nessa pandemia também com Deus a ouvir. Por quê? Porque a oração não é só falar, mas é principalmente ouvir. Ouvir o que Deus quer. Não pode continuar, é isso mesmo. Eu só ia confirmar dizendo que, aliás, essa é a raiz, inclusive, do próprio mandamento, né? Antes de nos mandar amar a Deus sobre todas as coisas, como, né? Com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa disposições, as nossas melhores energias, como eu costumo dizer, e ao próximo como a nós mesmos, ele diz, Shemai, ouve Israel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, por isso, então, ouvir para poder responder amando, né? Então, escutar. De fato, e isso só é possível silenciando, né? Ninguém escuta no barulho, né? É verdade. E também ninguém escuta se não estiver prestando atenção, né, padre? Pode estar muito silêncio aqui em casa e eu estar dispersiva, né? Então, a oração é o momento que você conecta. Eu digo que é como um celular. A internet, ela está funcionando. Mas se eu não entro no celular e se eu não conecto, né, como eu fiz agora com o senhor, eu podia estar aqui querendo falar com o Padre Vicente sem poder falar com o Padre Vicente. Ou melhor, podendo, mas não sabendo a forma correta de fazer isso. Sem conexão, né? Sem conexão. Então, esse é um segundo aprendizado da oração que eu tenho tido. Uma terceira questão da oração, que esses tempos diferentes estão me trazendo, coisas que a gente sabe, mas que tem sido momento de reflexão, né? Por exemplo, eu vejo que muitas mães vêm em busca do milagre, né? Vem para o movimento em busca daquele milagre, da recuperação do filho, do retorno do filho para a igreja. Cada um tem um tamanho de um problema. E eu tenho descoberto que a grande consequência da oração são os frutos na minha vida, que são milagres ordinários e não milagres extraordinários. E talvez coisas que eu nem tivesse pedido a Deus.
mas que à medida que eu vou orando, se a minha oração ela é verdadeira, ela dá frutos. Então, as pessoas sabem que eu tenho um gênio forte, mas como esse período de pandemia tem me trazido paz, tem me trazido paciência, isso para mim é fruto. Deus não vai me perguntar quanto que eu rezei. Deus vai me perguntar o que a oração fez na minha vida, né? O que eu modifiquei, o que eu trouxe as pessoas para a oração. Então, isso é importante também, tem sido motivo de reflexão para mim sobre oração, é justamente isso. O que a oração mudou em mim? Tem gente que tem 30 anos na igreja e não mudou nada. Que oração é essa? Ah, eu comungo todo dia. O que você mudou? Se não mudou, como algumas pessoas falam, é papo rocha. Não é verdade? Esse termo é novo para mim, mas eu entendi o sentido. Babocha é... Não é isso? Por quê? Porque, na realidade, eu tenho como, se eu comungo o corpo de Cristo, eu acredito que eu estou fazendo uma transfusão diária. Se nada muda, Deus não habita em mim como ele deveria. Então, isso é alguma coisa também que a gente começa a se perguntar nesse período de reflexão sobre oração. Que coisa bonita, Ângela. É uma grande graça mesmo, assim, porque geralmente, quando a gente está na correria do dia a dia e nas muitas necessidades que vão aparecendo e a gente precisa responder rápido, a tendência é a gente deixar passar, como dizem os jovens, deixar passar batido aquilo que Deus quer que a gente, de fato, receba como graça e como fruto da experiência que a gente está fazendo, né? E aí, toda essa... Eu ouvindo você aqui, estou vendo como que Deus, de fato, vai preparando para que a gente verdadeiramente mergulhe, vá para águas mais profundas e mergulhe e vá percebendo a ação profunda de Deus. Porque é isso que Santa Teresa nos ensina, né? A sair dessa superficialidade, porque Deus quer mais. Na verdade, é um caminho de entrada nessas moradas que a gente vai fazendo, né? Que a gente vai aprofundando, que a gente vai deixando se moldar, porque é uma ação do próprio Espírito. Quando eu rezo, me disponho à oração, no fundo, eu estou dizendo assim, Espírito Santo pode trabalhar, Espírito Santo pode trabalhar em mim, eu vou aqui, estou disposto a abrir. Então, é o homem que se abre ao mistério, a mulher que se abre ao mistério, a mãe que se abre ao mistério. E eu queria acentuar exatamente isso, porque o que a gente mais ouve das mães como diretor espiritual, você acompanhando os diretores espirituais há mais tempo, provavelmente você já deve ter ouvido isso. Mas uma das angústias que eu trago como diretor espiritual é que muitas vezes vem o problema imediato, né? E aí, a tentação da gente é que até tentado mesmo diante de Deus é querer, ó Senhor, dá uma solução para essa pessoa. Senhor, faz um milagre, realiza um milagre. Senhor, entra aí e transforma. E não é que isso não seja importante e que não deva, inclusive, pedir. Mas, na medida que você vai caminhando na direção espiritual e vai vendo os movimentos de Deus na vida dessa mãe, você vai vendo que Deus está quase como um imã puxando ela para essa experiência. A experiência do silêncio, a experiência da atenção maior, a experiência de fato, perceber que precisa mergulhar mais na vida da oração, porque isso vai fazer bem para ela mesmo. E aí você vai vendo a força da transformação, quando você fala dessa paz interior, é o que algumas mães têm me relatado, de como Deus tem ajudado, como a oração tem ajudado a suportar o peso, a suportar a dor, a suportar até a demora no milagre que ainda não veio, do filho que ainda não se converteu, do filho que ainda não se libertou da dependência química, do esposo que ainda não se converteu,
e várias situações que vão acontecendo isso, né? Então, eu quero pedir ao Senhor agora que essa sua fala chegue como uma profecia mesmo no coração de cada mãe aqui em Santa Catarina que esteja nos acompanhando nesse momento, à medida que sobe os coraçõezinhos, que chegue também como uma flecha no coração dessa mãe, para que ela possa saborear a graça de uma oração bem rezada, vamos dizer assim, né? O Padre Vicente, eu tenho até observado que no início da pandemia, eu pedia muito, Senhor, para acabar com a pandemia, acabar com a pandemia. Era uma angústia na hora de rezar. E hoje eu confesso para o Senhor que eu tenho até dificuldade de verbalizar isso, porque eu já entreguei para Deus. Mas tem uma pergunta que eu faço à medida que vai demorando essa pandemia, que eu falo assim, Senhor, o que nós não aprendemos ainda que nós temos que aprender? No lugar de querer que a pandemia acabe, é lógico que eu quero que ela acabe, mas eu já não, Deus já escutou isso, Deus não está dormindo na barca. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Mas e eu? O que eu preciso de aprender nessa pandemia? Será que ainda vai demorar mais um tempo porque eu estou resistente? Porque eu ainda não mudei o comportamento e Deus está me dando mais uma chance? Se todas as mães que estão clamando pela pandemia, gente, não estou falando das mortes, não é bem isso que eu estou falando, mas eu estou dizendo que diante da dor, qual é a pergunta que eu faço? Primeiro, orar e entregar. Se eu entreguei, se eu já fiz o meu pedido da pandemia, a minha resposta, Senhor, no momento oportuno, que a gente seja atendida, que a vacina apareça, que a gente seja libertado, tudo isso. Agora, se eu fico repetindo, será que eu estou dando fé ao Senhor? Por isso que o encontro estadual, né, que vai ter aí em Santa Catarina, no dia 22, esse sábado agora, o tema é, Senhor, dai-nos o dom da fé. O que é o dom da fé? É pedir e acreditar, não é isso? Então, eu na pandemia, Padre, eu já não peço mais. Deus sabe de todo o sofrimento que nós vivemos, as pessoas que nós perdemos durante o período, quantas pessoas nós sofremos internada, o quanto foi difícil ficar dentro de casa. Eu sou hiperativa, né? Ontem alguém me perguntou assim, tia, que dia que é seu dia de descanso? Eu falei, como? Eu não consigo ter um dia de descanso, porque estar aqui com o senhor é divertido para mim. Estar aqui evangelizando as pessoas é uma forma de descansar no Senhor. Não é isso? Então, nesse encontro, eu acho que tem uma grande chamada, e vai ser pelo Facebook, né, das mães que oram pelos filhos de Santa Catarina. Eu acho que é o momento da gente pedir, Senhor, dai-nos o dom da fé. Porque a hora que eu tiver fé, as coisas vão acontecer. E, Padre Vicente, eu tenho certeza que o senhor vive isso, porque eu escutei no dia da missa que o senhor celebrou, o senhor falando que vai fazer 25 anos e que talvez já esteja na hora de passar o bastão, né? E todo mundo que tem uma liderança, né, que a gente fala que é a cabeça da liderança, a gente sabe a responsabilidade disso, não é verdade? A gente sabe que o motor está com a gente, que as coisas têm que acontecer, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é de Deus. Então, Betânia não é do Padre Vicente. Betânia é de Deus. É um projeto de Deus. Mães que oram é um projeto de Deus. Ser mãe, ter filhos, é um projeto de Deus. Então, se as pessoas tivessem essa consciência, provavelmente o fardo seria leve. Eu me senti muito provocado por isso, porque assim, nesses 25 anos que Betânia faz esse ano, e aí olhando toda a história, todo o caminho, aí eu fiz o cálculo. Bom, o Padre Léo ficou 10 anos, eu já estou 10, 12.
Então, calculando bem, aproveitar esses 25 anos, já está numa hora de uma boa aposentadoria, né? Pensei comigo. Mas aí brincando com os meninos e tal, mas quando eu vi a experiência do Monsenhor Jonas, que é esse exemplo de oração profunda que você bem sabe, né, Ângela? O Monsenhor Jonas, meu Deus, ele já está, não é, a gente brincava assim, está com um pé aqui e outro no céu. Não, o Monsenhor Jonas já está com o corpo inteiro lá no céu, né, inteiro lá em Deus. E aí eu pensando, quando eu vi ele, eu vi o Monsenhor Jonas fazendo aquela declaração bonita, aquele testemunho bonito, que ele já, como São Paulo, diria assim, ó, já cumpri minha missão, está na hora de ir, mas se é importante para a missão, eu me agarro em Deus e fico aqui para o bem desse, daquele outro. Quando eu vi isso, eu falei para os meninos aqui, eu me senti envergonhado. Ainda bem, Ângela, que eu não fico vermelho. Ah, porque fica assim, só não aparece. Mas, ô padre, pegando o exemplo do padre Jonas, né? O que a gente que conhece de perto, que vivencia toda a santidade do padre Jonas, eu vejo, por exemplo, no final da campanha de cada mês, porque o senhor sabe bem aí o que é fechar um mês e pagar as contas, que eu acho interessante, né? Que as pessoas acham que tudo acontece naturalmente. Eu vejo isso no movimento. Nós temos um escritório, nós temos um estoque, que é uma outra loja, tem 2 secretárias, quer dizer, nós temos um site que paga todo mês. Então, assim, as contas chegam para a gente, né? Os boletos não param. As pessoas acham que isso acontece naturalmente. E eu vejo isso com o padre Jonas, quando ele vivencia cada centavo da campanha. E como ele vibra. E mês passado, quando ele diz que não foi 99, não foi 99 nem 100, foi 101, para mostrar que Deus não dá só aquilo que a gente precisa, mas ele dá além. Então, essas palavras do padre Jonas mostram que a gente muda de posição. Hoje, nós estamos muito na... Caí, padre? Voltou. Padre Alexandre BH está me ligando. Aí ligou, tocou aqui. Desculpa. E aí, olha, interessante, né? Porque nós temos o período de produtividade que nós fazemos, nós acontecemos, mas também tem o período de oração. Padre Jonas está vivendo um momento que ele segura os braços de todos que estão na ativa com oração. Não é verdade. Isso? Então, eu acho isso muito importante. E tem uma pergunta, posso fazer? Pode, por favor. O senhor, quando o padre Léo morreu, né, o senhor ainda não tinha maturidade espiritual, não sei dizer, eu não conhecia o senhor de perto, mas Deus capacitou o senhor muito profundamente. Eu acho que isso é importante, padre, porque muitas mães que estão nos ouvindo, elas sempre querem, para assumir um serviço, ser capacitada, né? E eu, como fui chamada, que eu brinco na velhice, talvez elas me acham mais coisa, mas eu era um jovem, né? Como é que foi para o senhor assumir uma responsabilidade, um menino ainda? Eu brinco sempre assim, se eu pudesse ter desaparecido, eu desapareceria. Brincando assim, né? Pelo seguinte, porque de fato, eu nunca me preparei para nada do que eu faço hoje. No seguinte sentido, por exemplo, eu falo isso para as pessoas, eles não acreditam, mas é verdade. Eu só fui numa pregação do Padre Léo na Canção Nova, a última. Que é buscar as coisas do alto. Aquela que você sentou do lado dele. Que eu estava ali de braço dado com ele, que eu chorei até... Na verdade, eu chorei demais naquela pregação.
porque eu via todo o esforço, tudo aquilo que foi, né, que estava por trás para ele poder estar ali. Então, para mim, foi muito emocionante. Mas, assim, eu nunca tinha participado. Então, por exemplo, eu nunca me preparei para ir para a televisão. E aí, tudo aconteceu assim, na providência de Deus. Eu sempre brinco, eu posso duvidar de tudo na vida, menos da providência de Deus. Porque Deus foi costurando tudo para que a coisa acontecesse. Então, aquele velho exemplo assim, Deus não chama os capacitados, ele capacita os chamados, é verdade. E o que a gente precisa é confiar, né? Se a gente está no mês vocacional, se eu posso dizer alguma coisa, é isso. Deus chamou e eu respondi. Não respondi porque eu era o melhor, porque eu sabia tudo. Eu respondi porque a essência de cada um de nós é ter que responder ao chamado de Deus confiando nele. E foi isso que eu fiz. E aí, ao longo da vida, ao longo do tempo, Deus foi mostrando, Deus foi dando as pessoas certas, nos lugares certos, as mediações para que as coisas foram acontecendo. E aí eu fui amadurecendo, me preparando. E Deus vai fazendo, né, que a obra aconteça. E é em todas as instâncias da vida. Eu concordo em gênero, número e grau com você, Ângela, nesse aspecto. Mães, não tenham medo. Confie. E essa oração dá confiança. Eu me lembro, Ângela, de às vezes vir para casa, porque eu ia toda semana fazer a tenda do Senhor lá em Cachoeira Paulista. Antes era São Paulo, depois passou por Cachoeira Paulista. E aí, né, quando eu voltava para casa, às vezes à noite, sozinho, eu entrava na capelinha que a gente tem em casa, que antes era o que o Padre Léo construiu. E aí na capelinha ali, sozinho em casa, porque não tinha ninguém em casa. Na época eu morava praticamente sozinho. E aí eu ajoelhava diante do Senhor, já cansado, mas eu ia direto para lá e sem dizer nada, eu só pensava comigo: Senhor, o Senhor sustentou até agora. Então, leva o resto, porque se depender de mim, eu paro aqui. Eu fico por aqui. E aí lá eu entregava todas as situações, todos os lugares, olhava uma coisa que me ajudava muito, Ângela, e que é fruto da oração também. Deus vai fazendo você enxergar aquelas pessoas que podem, naquele momento, te ajudar a sustentar, sabe? É aquilo que você disse antes do Monsenhor Jonas, ele ajuda a sustentar o braço de muita gente ali, né? Ele ajuda a sustentar muita gente na oração ali. Então, você vai aprendendo a enxergar aquelas pessoas, aí vem, Deus vai mostrando os caminhos, vem as respostas, e assim a gente vai fazendo o caminho. Então, eu me lembro como se fosse hoje, assim, o dia que o Padre Léo virou e falou assim: olha, agora é com você. Falei: Léo, mas eu não... Agora é com você. Confia e vai. Aí eu falei: então tá bom. Eu confio e vou, porque se depender só de mim, não vai. E é interessante isso, né? E trazendo o Padre Léo, que o Padre Léo foi um grande aprendizado para mim. E você sabe, Padre, que a primeira vez que eu vi o Padre Léo pregando, eu não gostei. Eu passei na televisão e ele estava pregando, e eu não conhecia a metodologia dele. Aí eu falei: pô, que cara que fala tão errado assim, né? E aí depois eu estava num grupo e o pessoal comentando sobre o Padre Léo, e aí eu acabei parando para assistir uma pregação dele e fiquei encantada. E eu tive a oportunidade de ouvi-lo umas 4 vezes na Canção Nova que eu fui. E foi muito interessante, porque eu vi, inclusive, as pessoas repousando no Espírito, longe de onde estava acontecendo a pregação. Depois ouvia testemunho de conversões de vídeos do Padre Léo, né? E hoje a gente ainda ri porque chega gente lá na Canção Nova querendo conhecer o Padre Léo por causa da pregação de segunda-feira. Mas o que o Padre Léo trouxe muito forte para mim, né? Foi a conversão.
E a conversão dele foi tão forte para mim, no momento que ele dizia assim: eu não tenho coragem de pedir a cura a Deus, porque quem procurou o câncer foi eu fumando. E aquilo mexia muito comigo, né? Porque eu falo, Senhor, Deus muda a minha sorte, né? Sou um milagre. Mas ele, como alguém próximo de Deus, ele já conhecia o caminho dele. Né? Ele sabia do processo de santificação. E ele foi dócil à doença. Isso é alguém que ora. Isso que eu ia dizer. Uhum. Porque Pode uma falar. coisa assim, isso que eu ia dizer, porque assim, ó, Deus me deu a graça de conhecer o Padre Léo antes, durante e depois, sobretudo da Canção Nova. E eu via isso assim, uma coisa que sempre foi uma constante no Padre Léo, mesmo nos momentos mais conturbados do caminho do Padre Léo, é que ele tinha na oração um caminho de encontro com Deus e de encontro consigo mesmo. E isso que você testemunhou antes, de que da oração que transforma a gente, que mexe com a gente, que a gente não tem, se orou de verdade, não tem como não sair modificado, o Padre Léo tinha muito disso. Então era comum, por exemplo, nos momentos mais difíceis que ele vivia, assim por alguma situação, aí ele chegava e a primeira coisa que ele ia fazer, ele ia rezar. Ele chegava e falava assim: Vicente, eu vou rezar, porque se eu não rezar, a coisa não vai andar. Ele brincava muito assim. E E aí vou eu fui... explodir, né? Porque ele tinha um gênio muito forte, né, padre? Tinha. E isso é importante, padre, porque eu vivi com o padre Alfonso aqui, que também fez o caminho da santidade. É uma forma da gente não idolatrar. Porque se ele fosse um gênio muito bom, as pessoas acabam tendo uma idolatria. E ao passo, quando você vê os defeitos e vê a luta diária, porque o Padre Léo conseguia, nas pregações dele, falar muito dessa luta diária dele, né? Tem uma frase dele que eu não me esqueço, porque ele foi convidado para participar da Bienal, né? E eu também participei na Bienal do ano seguinte. E pediram um currículo dele. E ele escreveu lá o currículo, tudo que tinha direito, e depois Deus fala com ele, mostra ele num curral, né, no meio de cocô, no bumbum da vaca, e ele entende que ele é esterco. Olha que oração bonita. É uma oração que brota bem da vida, assim, da vida concreta, da situação concreta de cada um, né? E isso ele ensinava muito, sabe, Ângela? Esse olhar, assim, voltado para a sua vida. Ele ensinava, por exemplo, até mesmo nas situações, uma coisa que ele me ajudou muito nessa mesma linha, só para reforçar o seu testemunho, e que é fruto dessa oração que a gente está falando, e que a gente vai poder partilhar melhor sábado no encontro, né, a partir da 1h da tarde, nesse primeiro encontro das mães que oram estadual online que a gente vai ter aqui em Santa Catarina, é que ele falava assim: a oração ela é tão importante que você é chamado a rezar o seu pecado. Quando eu era ainda seminarista e vivia muitas crises aí no início da minha caminhada, ele me ensinava isso, ele chamava e falava assim: Vicente, você precisa aprender a, na sua oração, rezar o seu pecado. Mas como assim rezar o pecado? E aí ele dava o exemplo de como você começava colocando nas mãos de Deus aquele pecado e falando para Deus da sua fraqueza, da sua miséria, da sua situação, e à luz disso, até louvando e bendizendo a Deus por esse pecado que fez você perceber a necessidade que você tem de Deus, que sozinho você não consegue, que você precisa da graça de Deus para ficar de pé, e à luz disso, depois terminar dizendo: Senhor, eu não posso, mas Tu podes, me ajuda a vencer essa situação, esse pecado. Então, nada da vida escapa à oração. Ele falava muito nisso, trabalhava muito nisso, e pessoalmente é algo que eu peguei muito para mim, que eu fiquei muito para mim, de que a verdadeira oração é aquela que você toma a sua vida e coloca nas mãos de Deus. Ele insistia na cura interior exatamente por isso. Porque na cura interior você coloca toda a vida nas mãos de Deus e confia.
se abandona, permite que Deus seja Deus na nossa vida, né? E isso é interessante, padre, porque às vezes eu falo assim, nossa, porque Deus falou no meu coração, aí alguém fala assim, Deus não fala comigo. Como se a gente tivesse ou delirando ou fosse uma pessoa especial. E Deus fala com todo mundo, o problema é que a gente não escuta. E o padre Léo ensinou a rezar a vida, que eu falo muito isso com as mães. Não adianta ter palavras difíceis. Hoje eu estava numa reunião à tarde falando sobre isso. Não adianta a gente ter palavras muito difíceis. A gente tem que falar como filha, como irmã, como alguém íntimo. Por quê? Para quem que você conta o seu pecado? Para o melhor amigo, né? Você não sai gritando o seu pecado nos telhados, nas praias, né? Nos palcos da vida. A gente conta para o melhor amigo. E isso é o papel da oração com Jesus. É você conversar com ele e dizer. E vem o discernimento. Porque olha para você ver, né? Quando ele está lá escrevendo o currículo dele, botando os títulos, humanamente falando, ele estava cumprindo uma tarefa para a evangelização. Não é isso? E isso é algo que chama muita atenção na minha oração. O que eu estou cumprindo como papel de evangelização e o que Deus quer de mim? Né? De vez em quando eu vejo umas loucuras aí no movimento, nada a ver, algumas coisas que as pessoas fazem. Em outra época eu saía rasgando, brigando. Hoje eu falo assim, Senhor, é muito filho rebelde. Mas os filhos são meus, são teus, dá um jeito. Verdade. Isso é uma oração, não é verdade? A obra é sua, Senhor. Uhum. Eu lembro sempre da passagem de Moisés. Né? Quando estava lá a briga do povo, Moisés falou, esse seu povo é teu, não é meu, não. Acorda para esse povo. Isso, padre Vicente, saindo da brincadeira e trazendo para algo muito sério, quando as pessoas perguntam para mim como que eu dou conta de estar à frente do movimento, seria uma pergunta para o senhor, como o senhor dá conta? A resposta que eu tenho é que o movimento não é meu, o movimento é de Deus. Então, eu não carrego peso, eu carrego responsabilidade. Então, ele me deu o arado, eu vou arar. Agora, a colheita, o resultado daquilo ali não me pertence. O que vai sair daquilo ali, eu não sei. Eu só posso responder que nós temos recebido 100 por 1, 1000 por 1. Né? A nossa colheita tem sido abundante. Agora, nem sempre daquilo que eu esperava. Quantas surpresas a gente tem. E isso é que é a minha oração. Dai-me, Senhor, o dom da fé, que é o tema do encontro aí de sábado, né? É isso mesmo. Porque, assim, só para a gente fechar aqui, eu me lembro muito de uma frase de Santo Inácio que diz, ó, faça tudo como se dependesse de você, mas saiba que tudo depende de Deus. À medida que a gente faz esse abandono nas mãos de Deus, muita coisa muda. Porque em Betânia eu faço muito isso. Porque quando eu olho assim, as pessoas perguntam, mas padre, como que o senhor dá conta? Fala assim, olha, eu nem penso muito nisso. Porque eu sei que a obra não é minha. Você que está fazendo essa pergunta, porque eu não penso nisso. Eu sei que eu tenho uma missão, respondo na medida do possível, com muita clareza de que na minha limitação eu só posso fazer aquilo que eu posso fazer, me esforço, mas eu sei que a obra é de Deus. Né? Então, faça tudo como se dependesse de você, mas saiba que tudo depende de Deus. E eu falo muito assim, acho que isso é uma resposta ao coração de algumas coordenadoras, de quem está à frente, de quem precisa responder, sobretudo no movimento mesmo, assim, que às vezes fica angustiado porque alguém não respondeu, deixou de fazer, porque só critica, porque isso, porque aquilo. Calma.
faça tudo como se dependesse de você, mas saiba que tudo depende de Deus, né? E Deus está no controle de tudo. É Ele que está no controle. Não pegue o controle para você, entregue o controle para Deus. Deixa que ele faça, sem perder a eficácia, sem dar o seu melhor, que é muito importante. O Padre Léo dizia muito isso: dê o seu melhor, seja varrendo uma sala, limpando um banheiro, ou fazendo uma pregação na Canção Nova. Dê o seu melhor, mas saiba que a obra é de Deus. Isso é fundamental. É verdade, padre. E isso traz para a gente essa paz que as pessoas veem, né? Que não é uma paz de fora, é uma paz do controle que Deus tem. Então, isso me dá uma tranquilidade e eu sempre penso que enquanto eu estou dormindo, Deus está produzindo. Não é verdade? E eu me sinto como o menino da multiplicação dos pães, que só tinha 5 pães e 2 peixes, mas entregou. Ele podia ter dito: isso é muito pouco, não dá para todo mundo, eu como sozinho, eu vou ficar melhor alimentado. Mas ao entregar, Deus fez a distribuição. Então, eu vejo muito isso na minha vida de casal, na minha vida familiar, na minha vida social e também muito na minha vida de coordenadora do movimento, né? Que eu entrego aquilo que eu tenho. Eu não guardo nenhum peixe na sacola porque eu vou comer o peixe sozinha. Eu não guardo nenhum pão na sacola para que não me falte pão. Eu entrego tudo aquilo que eu tenho. E ao entregar tudo, Deus transforma. E é isso que eu peço às coordenadoras, peço às mães, e muita sinceridade, né, padre? Porque o mundo hoje é muito hipócrita. As pessoas têm muito medo da verdade, né? Então, eu acho que eu tenho ensinado isso com o meu comportamento, que a verdade liberta. Por quê? Porque as coisas acontecem, mas eu posso olhar para aquilo e fazer diferente. Mas sempre entregando aquilo que eu tenho, que é o meu melhor. Porque o banheiro que foi lavado, se alguém perguntar quem lavou, vai falar que foi a Ângela. Isso. Então, tudo que eu faço tem a minha assinatura. E para Deus é um privilégio. Tem muita gente que fica querendo trocar com Deus, né? Eu faço isso para ganhar no céu. Isso não existe, não é verdade? Não. A gente faz e depois vamos ver o resultado. Lembrando que o céu começa aqui. Com certeza. E é uma resposta. Nós estamos no mês vocacional, a nossa vocação a servir, né? E vale uma palavra aqui, você me fez lembrar de uma coisa muito interessante. Quando eu fiz 20 anos de padre, não faz muito tempo assim, o ano passado, celebrando essa data, Deus colocou assim, me bateu assim meu Deus, 20 anos, parece que eu fiz tão pouco. E aí, você lembrou da passagem dos meninos? Deus me deu um dia na oração a passagem da viúva que deu ao profeta Elias aquele pouquinho de farinha e aquele pouquinho de azeite. E aquela passagem me fez rezar aquele ano inteiro, celebrando aquela comigo mesmo. Às vezes eu partilhava nas missas, mas me fez rezar aquilo. E a síntese que Deus me deu foi assim: o padre pode muito pouco. E o pouco que o padre pode, às vezes, é insuficiente. Não sei se você, às vezes, não teve aquela sensação de que, meu Deus, eu fiz tanto e parece que ainda é tão pouco, que a missão é tão grande, são tantas mães, né, que se a gente pudesse acalentar todas no movimento. Então, a gente pode muito pouco. E o pouco que a gente pode, às vezes, parece insuficiente. Mas o pouco insuficiente, nas mãos de Deus, que tudo pode, traz milagre. Realiza milagre. E a oração
nos dá essa certeza. E aí, né, padre, a oração nos leva à obediência. Então, o que nós ofertamos a Deus, na verdade? Não é o nosso serviço, porque Ele não precisa do nosso serviço, mas nós ofertamos a nossa obediência, a nossa humildade, e isso é o suficiente para Ele fazer acontecer, primeiro na minha vida e depois na vida das outras pessoas. Nosso horário está acabando, né, Paulo? Você falar do encontro. Então, tá tão bom. De papo, né, padre? Pois é, passou tão rápido. Então, antes que derrubem a gente, né? Porque pela gente a gente ia, mas antes que derrubem a gente, já quero aproveitar agradecendo, né? Em nome de todas as mães de Santa Catarina, em nome da nossa Carol, tão dedicada, Carol, aí nossa coordenadora, e de toda a equipe de coordenação das mães que oram pelos filhos de Santa Catarina, agradecer de coração, Ângela, essa disponibilidade, né? Muito obrigado, né? De fato, esse coração de mãe, a gente se sente aconchegado nesse teu coração de mãe, nesse teu coração de mãe expandido, que Deus usa para levar o movimento adiante. Deus lhe pague muito, viu? Muito mesmo. Obrigado pela partilha, pela oração. Dizer que estamos juntos, conte sempre conosco e nos vemos sábado, não é isso? Verdade, padre. Eu quero agradecer também todo o trabalho do senhor como diretor espiritual e também no sábado, nós vamos estar pregando online, né, pelo Facebook, Mães que Oram pelos Filhos de Santa Catarina. Padre Domário vai estar com a gente, o Dunga vai estar com a gente, o senhor, eu, a Carol. Então, vai ser uma tarde de sábado muito animada e com a grande motivação, né? Que é dai-nos o dom da fé. Eu tenho que ler aqui, porque cada encontro tem um nome, aí eu posso esquecer. É isso mesmo, dai-nos o dom da fé. E é esse convite. Então, essa live de hoje à noite é só um aperitivo daquilo que nós vamos viver e aprofundar. E eu tenho certeza que Deus tem muito mais para cada uma dessas mães que participarem conosco, para que a gente possa, à luz da fé, mergulhar, ir a águas mais profundas. Quero pedir a intercessão, terminar rezando contigo um Pai Nosso, uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, de modo todo especial, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, de Santa Teresa d'Ávila, né? Que ela nos ensine, nos leve a rezar, e sobretudo do nosso servo de Deus, Padre Léo de Betânia, também. Vamos rezar, então. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que essa oração unida com todas as mães alcance cada uma, cada coração, tudo aquilo que vocês, mães, trouxerem nesse momento. Quero agradecer a participação. Não deu para falar o nome de todo mundo aí, de lembrar de todo mundo, não dá para ler tudo, mas depois a gente revê. Deus abençoe muito. Sintam-se, de fato, chamados, e cada uma que esteve agora nessa live tem um compromisso de multiplicar isso para convidar para o primeiro encontro estadual das mães que oram pelos filhos online, né? Que a gente participe sábado a partir das 13 horas. Ângela, Deus lhe pague. Amém. Beijo no coração para vocês que nos ouviram. Padre Vicente, um especial para o senhor, tá bom? Obrigado. Amém. Eu queria aproveitar e lembrar para vocês, né? Então, visite o site de Betânia, betania.com.br, lá a loja oficial de Betânia, lojabetania.com.br,
E, como lembrou a Ângela aqui, vivemos da providência de Deus e a sua ajuda, pequenininha que seja, faz uma diferença enorme. Tá bom? Deus lhes pague. A gente estende a mão, né, Padre Vicente? É isso mesmo, né? A providência chega através da nossa generosidade, não é isso? Deus abençoe. Fique com Deus.